Boa noite. Hoje, iniciando o programa do IPAR, Conexão IPAR. Programa que vai tratar de negócios, empreendedorismo, atividades voltadas para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso bairro e do nosso país. Não esqueça de curtir IPAR Conexão e também compartilhar, divulgar o nosso programa. Todos aí, nossos ouvintes, são muito bem-vindos. É uma alegria novamente estar aqui com vocês. E hoje, para nossa alegria, estamos trazendo aqui o nosso querido Guilherme Contrucci, que vai falar um pouquinho da sua carreira, dos trabalhos que tem desenvolvido, né, e vai contar um pouco da sua história, o seu legado, né, conversando aqui com nossos ouvintes do nosso programa Conexão IPAR. Guilherme, seja muito bem-vindo no nosso programa. É uma alegria muito grande estar recebendo você aqui. E vamos bater um papo aí durante uma hora, falando aí de novidades aqui da nossa cidade, projetos sociais, parte esportiva e desenvolvimento social. Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes, Guilherme. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito honrado, muito obrigado, professor Roque, Conexão IPAR, por esse convite maravilhoso, que é poder estar conversando com você, com vocês que nos assistem, a respeito desses temas que o professor Roque, vou chamá-lo de professor Roque, colocou aqui há pouco. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ser chamado de professor. Li hoje, vindo para cá, até me atrasei um pouquinho quando o trânsito aqui em São Paulo. E hoje, véspera de feriado ainda, né, Guilherme? E li hoje sobre uma chamada rápida, que é a profissão do educador, do professor, está em extinção. Preocupante, muito embora eu acho que a gente não deve acreditar em tudo que lê, que ouve. A gente costuma falar que é muito importante colocarmos dentro do nosso mapa mental. A PNL fala sobre mapa mental. O que nós lemos, ouvimos, escutamos. Nem sempre, acho, na minha opinião, gosto disso. Devemos, como dogmas, verdades de fé, acreditar em tudo. Muito embora acreditar é supor que não existe. Mas a gente precisa colocar no nosso mapa mental aquilo que, para nós, é coerente. Então, esta informação, a profissão do educador, professor, a tendência é terminar, acabar por conta da inteligência artificial, não é bem assim. Claro. Então, é com muita honra que eu o chamo de professor, como eu também nesses muitos anos, sendo docente, coordenador de cursos de gestão, cursos na área de seguros, cursos de relações internacionais. Então, eu tenho uma paixão pela educação. Então, muito grato de estar aqui com a sua web audiência nessa Conexão IPAR. Muito obrigado, Guilherme. Falando de educação, eu quero apresentar o meu livro, Mindfulness, que nós vamos falar depois um pouquinho. Eu sei que você é conhecedor desse tema, né? Eu conheço o livro, inclusive. E também vai estar no nosso chat como você adquirir os nossos livros. E aqui é o último, Guilherme, que saiu da gráfica aí ontem, né? Que é o Caminhos das Mãos Vazias. Haja visto aí quase 50 anos praticando artes marciais. E eu quero deixar uma história, um legado sobre o caminho das mãos vazias. Então, também no nosso chat vai ter aí como adquirir os livros, os nossos livros. E mais tarde também, futuramente, vamos fazer o sorteio de alguns livros aqui. O nosso programa é voltado para o desenvolvimento da cultura, de negócios, inovação, bem-estar e o desenvolvimento social, como eu já falei. Bom, Guilherme, me fala um pouquinho a sua passagem aqui e agora, é isso? Rapidamente, né? Uma passagem breve, que você teve lá, pioneiro nesse programa. Por favor. Como um folguista, o Ivo Morgante é o grande
homem Gil Gomes do programa lá atrás, quando Silvio Santos trouxe o programa copiando um programa americano, e o Aqui e Agora foi um sucesso. Posso falar o nome da emissora aqui sem problema? Claro, claro. Do grande SBT. Mas foi uma passagem muito rápida como um folguista. Lá depois fui para o DRT, havia já me formado em comunicação social, mas à época era necessário ter o DRT para atuar. Depois eu acabei trilhando outros caminhos, tive programa em outros canais, programa de entrevistas. Foi uma das áreas em que eu atuei muito, porque eu sou muito curioso, eu gosto muito de perguntar. As pessoas que me conhecem dizem que não sentem do lado do Guilherme em viagem porque ele não deixa dormir, porque ele quer conversar, quer saber tudo da vida da pessoa. Então, acho que está muito na minha vocação de perguntar, como, por exemplo, um terapeuta que há muitos anos também trilho essa carreira como um mentor, terapeuta, pode-se dizer assim, que gosta de fazer perguntas. Né? Fazer perguntas é muito importante na comunicação, que é um tema, professor Roque, que cabe em qualquer segmento. Né? Aliás, até provocado pelo professor Roque aqui, nós nos encontramos, já respondendo essa pergunta sua, na área dos esportes, dos projetos, nós nos encontramos por conta do Círculo Italiano de São Paulo, no edifício centenário, edifício Itália, em que a gestão atual, capitaneada, você conhece, pelo presidente José de Lorenzo Messina, vai fazendo um excelente trabalho, né? Reconstruindo o círculo. Aqui um abraço à diretoria, ao presidente. E, numa das empreitadas aqui do professor Roque, nos motivou esse encontro para colocar no círculo esportes indoor. Então, academia de xadrez que inauguramos, agora estamos refinando a academia com projetos para que ela efetivamente entregue para a cidade de São Paulo a educação xadrística, as artes marciais, temos projetos no street dance, esgrima, tênis de mesa e tantos outros. Então, essa área de esporte, projetos, está muito ligado também à empresa que eu fundei, que eu dirijo, que é a HAC Comunicação, que está muito nessa linha de projetos. Incentivados e não incentivados, os projetos de incentivo ao esporte, as leis Rouanet, projetos culturais, que é uma indústria maravilhosa e necessária e que fomenta, sim, tanto o Brasil como outros países, no sentido de a sociedade civil fazer algo que é impossível, ainda mais pelo tamanho do Brasil, que o Estado dê conta. Então, a sociedade civil se mobiliza para apresentar projetos e, para isso, ela tem um fomento que não sai da conta de ninguém, ao contrário, ela pulveriza e fomenta negócios, fomenta economia, gera empregos. Então, esta área, que é uma área de comunicação. Porque, como o professor Roque conhece muito bem, Conexão Impar é um exemplo aqui, tudo isso envolve comunicação. Eu costumo falar muito, professor Roque, que comunicação é tudo. Comunicação inicia uma guerra e a comunicação ela pode parar uma guerra, né? Terminar uma guerra. E vindo para cá, uma pessoa, já falei aqui, falo novamente, do Círculo Italiano, vai aqui um abraço para o Armando Patriarca, a Sônia Depray, todo esse grupo que montaram um negócio, um grupo dentro do Círculo Italiano, ideia do Círculo Italiano, que é um núcleo de negócios chamado SIM, Círculo Italiano Negócios. Então, aqui um abraço para esse grupo maravilhoso. Está sabendo desse encontro nosso aqui hoje, professor Roque. E muitas coisas podem vir até dos seus empreendimentos para esse grupo. E comentaram hoje lá, recebi um comentário para falar sobre uma oportunidade que eu tive de palestrar para um grupo esses últimos anos sobre as atitudes da comunicação assertiva. Então, isso está num tema aqui que, já que você puxou esse assunto, por favor, Guilherme. Ótimo, ótimo. Né? Isso. Eu não pretendo
criar um manual. Quem sou eu para criar um manual da comunicação assertiva, né? Quem sou? Não tenho essa pretensão, mas uma pista que pode ajudar, de novo. Se isso fizer sentido para você, para a sua web audiência, eu já estou muito feliz. Então, de novo, sem um caráter de montar um manual, mas vejam que interessante, né? Quando a gente fala de comunicação assertiva, e de um tempo para cá se fala muito de comunicação não violenta, mas a própria expressão comunicação não violenta, ela já tem a palavra violenta na comunicação não violenta. Então, a gente precisa estar muito atento a esses detalhes, essas sutilezas, como fala um grande professor e mestre, nós também, vai aqui um abraço, professor Luiz Kozlowski, o mestre Ariê, que fala muito sobre isso, a sutileza, o sutil domina o denso na comunicação. Então, vamos elencar algumas coisas rápidas aqui que me vem à cabeça agora. Primeira coisa importante, professor Roque, é lembrar que a responsabilidade pela comunicação é do emissor da mensagem. Então, quem está se propondo a emitir uma mensagem, como eu estou fazendo aqui e agora, falamos aqui agora, como fazendo aqui e agora, como bem ensina também o nosso amigo, o professor J.B. Oliveira, vai aqui um abraço. Abraço em tanta gente, não vai ter programa. Mas a comunicação, a responsabilidade é do emissor. Por isso que expressões como você não está entendendo, ou você não entendeu, ou brincando ainda, vou desenhar para você, isso não se faz. Em tons de brincadeira com amigos, tudo bem, vou desenhar para você, né? É uma expressão, é uma brincadeira. Mas quando você fala você não está entendendo, isso é agressivo, isso é denso, não é sutil. O melhor, então, é dizer, vou colocar de uma maneira diferente. Conversar com o seu receptor e nunca se isentar da responsabilidade pela comunicação. Outro ponto que eu posso colocar aqui, professor Roque, é olhar nos olhos. Às vezes as pessoas te cumprimentam olhando para o chão, né? Não só cumprimentam, como fazem reuniões de negócios, tratos, seja o que for, e não olhando nos olhos. E o professor Roque, inclusive, com esse legado seu de artes marciais, em que se ensina muito isso. Sim, sim. A gente chama de zanshin, foco, olhar fixo, atento no que está acontecendo. Zanshin. Aqui a gente aprende mais do que ensina. Então, olhar nos olhos é gentil, inspira confiança, segurança. Não é ficar encarando a pessoa de uma maneira de deixá-la desconfortável, mas olhar nos olhos. O terceiro ponto importante, chamar pelo nome. Chamar pelo nome é tão importante. Veja se vocês concordam comigo. Você está, por exemplo, num aeroporto, um barulho, você está com um grupo conversando, ou numa sala, num café, esperando o seu horário. E se alguém no alto-falante disser, por favor, atenção, professor Roque, você imediatamente, Guilherme, você para o que você está fazendo porque você foi atiçado pelo alto-falante que chamou o seu nome. Então, chamar pelo nome também é gentil, é respeitoso e faz com que a comunicação seja mais assertiva. Um outro tema também, dentro da comunicação assertiva, é recontextualizar. Recontextualizar é você, que a PNL ensina muito isso, é você, durante a sua conversa, a sua negociação, seja qual for a área, o segmento, o negócio, uma comunicação de família, pais e filhos, né, casais, quando você recontextualiza, você coloca de novo o que foi falado de uma outra maneira, para que aquilo, para o receptor, tenha muito valor. Então, recontextualizar é importante. Outro ponto importante, validar, professor Roque. Validar não é concordar. Nem sempre você precisa concordar com o que o outro está falando, teu receptor, mas validar. Isso muito em setting terapêutico. Nós, lá nessa área de atividade de mentoria, nós temos esse princípio básico, que é validar
e não necessariamente concordar. Invalidando, você reconhece que aquela fala é uma fala para a pessoa, seja uma dor, uma fala, o que for, é importante. Três últimos, se me permite, professor Roque. Muito importante ser translúcido e não transparente. Claro que, obviamente, né, sem muitos detalhes aqui, sem muito preciosismo, ser transparente, até vi agora o professor Roque tomando água, o vidro ele é transparente. Você enxerga o que tem lá dentro. Se ele cair, ele quebra. Mas um diamante também é transparente. Você enxerga o interior, mas se ele cair, não quebra. Ele é translúcido, então ser translúcido. É lógico que na missão, visão e valores, a empresa não vai escrever que é uma empresa translúcida, não vai, talvez, chegar à comunicação como ela gostaria, mas pode escrever transparente, ser transparente, mas, no fundo, é ser translúcido. As duas últimas, falei de translucidez e falei de... vou pular uma e depois trago para a última. Né? Muito importante na comunicação exercitar o silêncio. Que também conversamos muito, professor Roque, sobre isso. O silêncio é uma comunicação. Então, muitas vezes, o silêncio diz muita coisa. Além do que a comunicação não verbal, a comunicação verbal falada, a comunicação verbal escrita, a comunicação não verbal, ela tem mais impacto, conhecem muito bem a teoria dos 55, 38, 7%, o gestual. Quando você faz assim para alguém, quando você faz assim para alguém, quando faz assim para alguém. Empresas que basta um gesto, você sabe que empresa que é. Então, é muito importante a comunicação não verbal, que pressupõe um silêncio. Né? Muito importante. E posso citar aqui, por último, a intenção. A intenção chega antes. Então, qual é a sua intenção ao se comunicar? Se a comunicação ela gerou um resultado em que ambos entenderam, nem sempre o preciosismo da gramática, do vocabulário, ela precisa ser usada. Muitas vezes, uma fala mais chula, que eu não gosto muito, ou erros que não gosto, ninguém gosta, mas se houver um entendimento, a comunicação ela alcançou seu objetivo. Então, são dicas, temas, né, que vêm à cabeça aqui, sem ter um manual sobre isso. Tem lá no nosso material 9 atitudes da comunicação assertiva, depois pode ser consultado. Certo. Bom, hoje estamos tendo aí uma aula com o nosso querido Guilherme, falando aí de vários temas. Guilherme, nesse mesmo sentido que a gente está falando agora, por que é tão difícil, às vezes, as pessoas dizer o que sentimos ou pensamos de forma clara e respeitosa? Por que é tão difícil, às vezes, essa questão? Bom, eu transfiro a pergunta para todos, né? A pergunta é maravilhosa, a resposta é difícil, né? Pistas. Muitas vezes nós não conseguimos expressar em palavras, ou em gestos, ou numa carta, uma mensagem, o que nós sentimos. Muitas vezes nós não percebemos, ou não temos a percepção do que realmente nós estamos sentindo. Então, por uma lógica, uma dedução lógica, nem sempre conseguimos expressar isso. Daí vem o trabalho dos psis, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psicoterapeutas, dos mentores, trabalhos como o professor Roque apresentou aqui, a importância da meditação e do mindfulness, desse encontro com você mesmo. Então, na dúvida, às vezes é melhor não expressar, não colocar. Mas realmente é difícil mesmo. É difícil você colocar na mesa
tudo aquilo que você gostaria de colocar, porque há dentro de todos nós, isso desde o homem, quando eu me imagino eu, e depois com teorias, com os freudianos e tantos outros, né? Nós não queremos ser julgados. Porque o julgamento é uma coisa muito ruim que fere a alma, fere a pessoa. Julgar. Aliás, até nas filosofias se fala de julgar, não julgar. E que todos, por sermos humanos, né, falo por mim, a gente acaba julgando. Então, com medo de ser julgado, o nosso próprio psique, o nosso próprio inconsciente, seja qual for a área que você estude ou acredite, né, ou defenda, você não consegue colocar tudo que você está precisando colocar, especialmente quando se diz respeito a patologias, dores, confusões, dúvidas. Por isso, o setting terapêutico é importante, porque lá você vai encontrar profissionais que são neutros, que não vão jamais revelar para ninguém o que você está colocando dentro de um espaço em que você, pela neutralidade entre o interagente e o mentor, você se sente mais confortável em falar as coisas. E com ética, né, Guilherme, que é profissionalismo e ética, né? E um pouco de técnica. Falando disso aí, e como é que a gente pode curar as feridas, melhorar a relação e resolver conflitos? Estou sendo testado aqui ao vivo, hein? Né? Até com vamos aproveitar a sua vinda aqui e muito levar essa contribuição. Poder dar uma contribuição. Ouvintes. São dúvidas prementes, são dúvidas que estão desde que a gente se conhece como gente, não é? Realmente são dúvidas, né? A comunicação ela é um bálsamo para isso tudo, ela é um colchão para isso tudo. Quando você consegue revelar com clareza o que você quer, o que você sente, como você viu alguma coisa, numa negociação, quando você consegue ter esta clareza usando esses atributos que nós colocamos, olhando nos olhos, a escutativa, o respeito, a compaixão, a translucidez, e tantas outras que a gente colocou aqui, o poder do silêncio. Isso é um caminho que pode ajudar a resolver essas questões, ou pelo menos minimizar, né? Porque, como a gente costuma falar muito, né, professor Roque, ninguém cura ninguém, né? A cura, ela está dentro de nós, todos nós. Há maneiras de se minimizar, de ajudar, mas, na minha visão e opinião pessoal, ninguém cura ninguém, né? Acessar a cura é acessar o autoconhecimento. Não é isso, professor Roque? Também devolvo essa pergunta para o professor Roque e para muitos que estão nos assistindo aqui, que têm respostas para essas perguntas. Exatamente. Bom, Guilherme, você tem uma frase aqui que é interessante e eu queria que você falasse dela para nós. Você fala: quem não se comunica adoece. Explica para nós essa sua frase e o que você... Como é que os nossos ouvintes aí podem aproveitar isso no seu dia a dia, na sua atividade profissional, comercial, enfim. Como é que eles podem aproveitar essa frase, fazer uma reflexão sobre isso e melhorar e colocar em prática no dia a dia? Na verdade, eu uso essa expressão porque não é minha, né? Eu nem sei se alguém pode ter a ousadia de ser detentor de uma frase: quem não se comunica adoece. Eu já ouvi muito isso. Essa frase não é minha, mas eu uso, sim, eu uso muito essa frase. Porque, usando esta lógica do que nós estamos conversando aqui, o que é uma doença, né? Uma patologia, uma doença? Para os chineses, o que é uma doença? É a ausência de saúde. Mas a doença, já vou responder, a doença ela é necessária. A doença é necessária para se ter saúde, a noite, o dia. O indiano fala muito de sattva e rajas. A perversidade e a justiça, esses binômios são fundamentais. Nós não devemos eliminar,
Nós devemos fazer gestão. Isso está muito em ditos seculares, chineses, japoneses, budistas, cabalistas, dos indianos, sem falar de espiritualidade, mas é muito importante. O yin e o yang, que vocês falam muito sobre isso, é necessário fazer gestão. Então, a luz e a escuridão, o alto e o baixo, né? Vamos colocar, por exemplo, a Bíblia dos cristãos, o joio e o trigo, tantas coisas que precisam complementar, né? Ser justo e ser perverso, ser, né, o sattva, que é o justo, e ser o rajas, que é o perverso. Então, o adoecer, ele é bastante subjetivo. Quem não se comunica, em tese, vai guardando para dentro de si muitas coisas que, ao serem colocadas para fora, elas podem minimizar, esclarecer, resolver questões que, às vezes, são mais simples do que nós imaginamos. Então, a comunicação ela é fundamental até para essas questões. Excelente, Guilherme. Bom, hoje nós estamos aqui com o Guilherme no nosso programa, levando conhecimento e aproveitando aí a aula que o nosso querido convidado hoje está dando para nós todos aqui. Eu tenho conhecimento, Guilherme, e acompanho o seu trabalho profissional em empresas, né? O grande trabalho que você faz, a capacidade que você tem, o profissionalismo. Como é que você encara os desafios de comunicação interna e interpessoal nas empresas, nos projetos que você leva para as empresas, que você desenvolve? Como é que você faz isso? Comunicação interna e interpessoal. Esse ponto, dentro dessa minha jornada desses anos todos, visualizo, faço um diagnóstico que talvez seja uma das maiores barreiras que as empresas e os negócios têm. Exatamente o que falamos agora, com essa provocação do professor Roque, provavelmente de algum da sua enorme audiência aqui, da Conexão Impar. Não adiantam os projetos maravilhosos serem desenhados. Um projeto maravilhoso, não comunicado corretamente entre todos os seus atores, desenvolvedores, em seus níveis, né, de execução, e o projeto para se buscar captação de recursos, para você mostrar isso para quem de direito, né, o projeto é criado para alguém ou uma instituição, alguma coisa, se isso não for levado em consideração, a comunicação assertiva e correta, interna e externamente, essa frase, sim, eu uso. Deve ter muita gente que também já usou, mas eu uso muito isso, né? É como uma pérola no fundo do oceano. Qual o valor que há numa pérola no fundo do oceano? Nenhum. Grandes autores não falam que você, no deserto, desesperado por sobrevivência, você encontra uma barraquinha que a pessoa lhe dá um diamante e uma que lhe dá um copo de água, o que você vai escolher? Então, o projeto, para funcionar, ele precisa ter como base a excelência, a eficiência e eficácia da comunicação interna e externa. Isso precisa ser um valor. E este valor, ele vem de quem impacta os seus colaboradores. Posso dizer assim, eu não gosto muito de palavras como recurso humano, o homem não é um recurso. Equipe, né? Equipe. Todos estamos juntos, né, em prol de uma missão e valor. Muitas empresas divulgam nas redes sociais as suas missões. Fazem coisas lindas. Você digitar hoje na inteligência artificial, você encontra temas maravilhosos. Mas muitas empresas, não é uma crítica, é uma constatação, se perguntar para seus colaboradores, em qualquer nível, qual é a missão da empresa em que você presta serviço? Eles não sabem. Então, não é razoável que a empresa que queira alcançar seus objetivos, a sua visão, né, através dos seus valores e atendendo à sua missão, os seus colaboradores, e posso dizer até mais, os stakeholders,
todos têm que conhecer a missão daquela empresa, da empresa. E você, um executivo, um colaborador, um sócio, um parceiro, um partner, um aliado. Aliado é mais do que parceiro. A gente fala de parceria. Parceria dá para entender o que é, mas mais do que parceria, seja um aliado. O aliado pressupõe que não há ruído. A parceria, façam essa pesquisa na vida de vocês. A parceria, muitas vezes, ela pressupõe que alguém pode sair ferido. Aliado, não. Então, essa pergunta é excelente. A comunicação, ela faz a transformação dos projetos. Ela faz o projeto sair da gaveta, muitas vezes, e alcançar seu objetivo. Não só no escopo do projeto em si, mas, principalmente, como ele depois desenhado, sendo construído, a comunicação em todas as fases, professor Roque, é essencial, fundamental. Bom, Tivemos, desculpe, é pouco tempo aqui para conversar com o professor Roque, mas nós tivemos no Círculo Italiano, você está aqui com exemplos maravilhosos. E estamos, o professor Roque está acompanhando, inclusive, até posso citar, né, seus projetos. Sim, com projetos certeza. lá nos ajudando a essa diretoria cultural e esportiva, né, sob a batuta do presidente Messina. Inclusive, Guilherme, já convoque o nosso presidente para vir aqui também falar do Círculo e dos projetos que ele está fazendo. E eu tenho um profundo respeito pelo profissionalismo que ele é, o ser humano que ele é. Então, já convoque ele para que venha aqui já está também convocado, né? Falar com a gente aqui. Então, por que citei esse exemplo aqui? É claro que eu me abri uma oportunidade, porque estou lá fazendo parte de uma diretoria, embora não exista de esportes, mas é uma diretoria de esporte que, em tempo, será construída. Mas a comunicação é um exemplo de coisas que a gente está conseguindo e coisas que ainda estão demorando um pouco mais do que nós gostaríamos, até precisando melhorar um pouquinho a comunicação. Eu falo que tudo tem seu tempo, Guilherme. Você me ensina isso. No céu e na terra. O professor Roque me ensina isso. Guilherme, calma, que tudo, né, a gente está sempre aprendendo aqui. Outra coisa interessante nesse sentido, veja, a gente vive esse momentum louco, até advindo da facilidade da tecnologia da comunicação digital. Hoje, você assiste uma guerra ao vivo, você acabou o tempo, né, do bip, sem ser saudosista, mas o médico não atrasava o seu parto, e tinha um bip. Os menos jovens não lembram as caixinhas de entrada e saída, não que eu não seja tão jovem assim também, mas essa tecnologia que facilitou a globalização da comunicação, ela também traz um prejuízo. Eu brinco muito, na linha do mindfulness, na linha das meditações e tal, as pessoas ouvindo as mensagens em velocidade avançada. E não diga que você já não fez isso. Eu brinco muito em casa, nos meus relacionamentos, em casa, minha família, minha companheira lá, que nunca ouça uma coisa minha na velocidade adiantada, 1,5, 2,5. Mas, claro, é uma brincadeira que eu estou fazendo. Mas vejam em que momento nós estamos, que o mindfulness, meditação, as artes marciais, o esporte podem minimizar. Falo isso para mim também. Eu não sou dono da verdade, ao contrário, estou falando para mim também, que a gente precisa parar nesses momentos e dar atenção a esse tipo de coisa, essa loucura, essa velocidade, todo mundo falando assim, está corrido, está corrido, está corrido. Nós estamos perdendo negócios. Nós estamos deixando de responder coisas. Falei hoje sobre isso. Nós estamos selecionando o que responder e as empresas estão perdendo negócio porque, ao selecionar o que é prioridade, o que é menos prioridade ou não é prioridade, se cometem erros. Então, há de se fazer alguma coisa para nós pararmos um pouco, entender que o tempo é o senhor da razão e baixar um pouco esta velocidade. O WhatsApp... Às vezes retorna com foco, né? Às vezes, no próprio cansaço do dia a dia, né? Do trabalho, você fazendo esse exercício,
você volta ao foco e se torna mais produtivo, e até para um aluno que está pretendendo fazer um exame, prestar um exame, uma prova, ou disputar aí uma vaga no mercado, você usando essa técnica, né, Guilherme, ele consegue ter mais resultado, aproveitar mais o estudo, né? E até antes de entrar numa entrevista, se ele fizer essa técnica que demora aí 3 minutos, aí ele tem um resultado incrível. E é muito interessante até para crianças de 7, 6 anos, se começarem a praticar esse tipo de atividade, o retorno, o resultado é esplêndido. Como se faz muito fora do Brasil. Isso. Crianças com 11 anos têm na grade escolar o velho descanso, o velho recreio que a gente sempre teve, tem na grade escolar. E tem até uns países ajudas. Que as crianças tiram uma sonequinha, né? Sim, faz parte, mas tem pelo menos o conhecimento da importância da respiração completa, de você prestar atenção em você, plena, né? Atenção plena. Eu acho que nós caminhamos para isso. Vejo que hoje, minha percepção, estamos pegando novamente o telefone. Claro, minha percepção dentro do mundo, né, do nosso mapa mental, pegando o telefone e falando. E muita gente que fala, não posso falar, não tem o hábito mais de conversar. Então, a comunicação, ela tem todos esses pressupostos, né, seja digital, comportar-se nas redes sociais, no mundo digital, como a gente se comporta no mundo presencial. Isto eu falo muito. E respeitoso também, né, Guilherme? Tem que ser como no mundo presencial. Se no mundo presencial você tem uma pessoa no seu círculo de conhecimento que você não quer se relacionar, você não chega para essa pessoa em tese e diz para ela, olha, não quero me relacionar com você, você está aqui nesse meio, mas você, para mim, é uma pessoa anêmica, não existe. Mas, na rede social, você clica no botão deletar, não seguir, unfollow no Twitter, no X, etc. Por que na rede social a gente tem comportamentos no mundo digital diferentemente do mundo presencial? Então, isso também é muito importante que a gente tenha essa atenção. Guilherme, entre todas as coisas que você faz, tem uma coisa que tem muita sinergia com o nosso trabalho durante a nossa vida toda, que é a parte esportiva. Então, quero que você fale um pouquinho do xadrez, do benefício que traz para as crianças, para quem pratica o xadrez. E aí a gente vai entrar aqui um pouco na área esportiva dos projetos que você está na frente. O xadrez, ele apareceu na minha vida com seguramente 6 anos, 6, 7 anos. Veio do meu pai, veio de um grande tio que eu gosto muito, de pessoas mais velhas até, e eu tive uma paixão pelo xadrez. Eu gosto muito de coisas que são de raciocínio e mentais. Meu irmão, um dentista, vai aqui um abraço para meu irmão Alexandre, também me seguiu, mais novo que eu, seguimos com o xadrez. Mas há muito tempo eu empreendo com o xadrez. Sou um jogador de xadrez, que nota eu daria para mim? 6. Aqui um abraço para os enxadristas do Federação Internacional, onde sou cadastrado, vai um abraço para muita gente. Sou um nota 6, admiro aqueles grandes enxadristas. O xadrez é uma profissão. Mas eu empreendo em xadrez por quê? Porque o xadrez ele é psicopedagógico, é psicoterapêutico. O xadrez, o aprendizado do xadrez transforma vidas. Nesta área, esta área, inclusive, foi uma das conexões que eu tive com o grande Círculo Italiano, que o Círculo Italiano inaugurou ano passado uma academia de xadrez. O professor Roque acompanhou depois isso, e nós estamos, como falei, nessa fase de implementar. Então, um dos esportes, é considerado um esporte, é o xadrez. Coloquem seus filhos e filhas para estudarem xadrez. O xadrez no Brasil, acho que não estarei vivo para ver isso, mas há muitos trabalhos e projetos para se colocar o xadrez como matéria obrigatória no ensino médio, embaixo do grande guarda-chuva da matemática e da informática, como alguns países o fazem. O xadrez no Brasil, a educação xadrística, o aprendizado xadrez, é uma atividade complementar. Então, a pessoa, na escola, ela escolhe o robô, a matemática, o circo, a matemática não, o circo, o desenho, pintura, ou o xadrez, aí o pai vê lá seu orçamento e coloca.
tem que ser diferente. O xadrez ele é psicopedagógico. Nesses anos todos, eu divulgando isso, com a ajuda dos profissionais de xadrez, né? Como eu disse, eu tenho que jogar, tenho que saber jogar. Eu dei muita aula de xadrez, ainda faço coaching de xadrez, faço mentorias de xadrez. Mas esse é um trabalho árduo que está sendo muito divulgado. Existe muito trabalho sobre isso. Chess therapy, como o americano faz. Ele coloca o seu interagente na frente e, quando ele tem uma demanda, uma dor familiar, a maioria já ouviu falar sobre constelação familiar aqui, que é um método alemão do século XX, né? Vem através de um grande médico, professor alemão. A constelação familiar nada mais é uma terapia holística, nada mais é do que o Chess Therapy já faz há muito tempo, que é colocar o interagente e ele colocar as peças de xadrez num tabuleiro, e cada peça tem uma expressão da família, esse é o pai, esse é a mãe, esse é o irmão, esse é o tio e tal. E, na maneira como ele dispõe as peças, você consegue, através de técnicas, entender algo que a constelação familiar faz. Então, o xadrez, prefeituras têm trabalhos, poderiam fazer mais. Nós temos lá, através do Círculo, junto à Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, com a ajuda de muita gente boa aí, a tentar fomentar mais, oferecer mais oficinas. E o xadrez ele faz com que os adolescentes, os jovens, as crianças, os adultos, não que seja ruim, eu sou fã de internet, de celular, mas se desconectem um pouco e, como o Mindfulness fala, o hiperfoco. O xadrez ajuda nos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, CDAHs. O xadrez ajuda nas patologias de TEA, transtorno do espectro autista. O xadrez ajuda em Parkinson, memorização, Alzheimer, tomada de decisões. Fiz recentemente uma palestra para um grupo de advogados sobre tomada de decisão, que o xadrez ajuda. Então, daria uma entrevista, vários programas, né, para falar sobre o objetivo, mas é um assunto que procurem aí, temos muito material aí. Em breve, o Círculo Italiano estará colocando de pé a já inaugurada Academia Círculo Italiano de Xadrez. Você falou da tecnologia hoje. Você tem alguma aula, algum treinamento usando isso, Guilherme? Sim, vários. Depois, acho que... Como é que pode... Depois você vai deixar teus dados aqui para quem quiser entrar em contato e conhecer, né? Conexão Impar faz muito bem isso. Esse é um dos objetivos do nosso programa. Aliás, já alcançou, porque o seu convidado no programa anterior deu uma aula. Né? Deu uma aula realmente de empreendedorismo, falou até de comunicação, superação. E vocês colocam uma coisa muito bacana, comunicação, hein? Conexão Impar coloca, muito importante isso. Vai uma dica aqui, dica vem de indicação, né? Então, uma dica aqui que é você sempre entender que os canais dos sistemas representacionais das pessoas, também é um trabalho que a gente faz muito, auditivo, sinestésico e visual. Muitas vezes você está se comunicando por um canal que aquela pessoa não é tão premente para ela. Ela, às vezes, é mais auditiva e menos visual, às vezes é mais sinestésica. A Suelen está aqui com a cabeça concordando, porque, sim, fazemos esse trabalho. Num relacionamento, vão acessar depois os links lá, a gente faz testes, aplica isso. Muitas vezes você está num canal que não é o canal que vai alcançar o objetivo. Então, o Conexão Impar faz isso muito bem. Além da entrevista, depois há, na descrição da entrevista, os links todos pertinentes àquilo, que muitas vezes a pessoa passa a entrevista rapidamente, mas ela se interessa pelo conteúdo, pelo material, pela leitura. Muito bacana isso, viu, professor Roque? Eu jogo xadrez com meu neto, né? Eu gosto disso quando eles moram em Santa Catarina, e quando eu vou para lá eu jogo xadrez com ele, ele me ensina. Eu fiquei sabendo, você é o mestre do xadrez, né? Não sou o mestre. Você pode jogar com 2 peças cada um? Eu já vi não sei se é a maneira mais difícil de jogar. Fala um pouquinho disso, Guilherme, é por curiosidade minha. Eu não sou mestre, senão a federação, a FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, vai me mandar uma cartinha, se é que sabe da minha existência, né? Porque existe o mestre, candidato a mestre, o GM, o grande mestre. Mestre que a gente fala, Guilherme, com todo o coração, é quem ensina. Os filmes antigos lindos, né? O Mestre com Carinho e tantos outros.
A sua pergunta eu não compreendi, por uma razão que eu não prestei atenção. Certo, Não foi falha do emissor, foi falha da minha escutativa. Não, eu ouvi isso há muito tempo, né? Desculpe até da pergunta, às vezes não ter sentido. Você pode jogar xadrez com 2 peças só? Você com 2 e eu com 2? Sim, o xadrez são 16 peças de cada lado. É mais difícil? Como é que é? Isso chama final de jogo. Grande objetivo, as palestras sobre xadrez que eu faço muito online, presencialmente, obrigado pelos convites que eu tenho feito para fazer sobre palestras de xadrez, elas são maravilhosas, porque a história do xadrez não vai caber aqui, ela é maravilhosa. O xadrez são 16 peças, 32 peças, cujo objetivo não é matar. Isso é um ensinamento do xadrez, que as artes marciais ensinam. Não é matar o seu oponente, é capturar, é deixá-lo sem posição, sem movimento. Estou falando alguma besteira, professor Roque, ou não? Não. O xadrez não é matar, capturar. Os grandes reis que brigavam, eles, por honra e nobreza, não matavam, eles capturavam. Então, você pode jogar o xadrez até o final. O final, o que é? Você ter apenas o rei no tabuleiro. E o seu adversário precisa ter o rei. A peça rei, ela precisa estar até o final. Rei e rei, empate. Então, o outro pode ter um rei e uma rainha, a mais forte de todos, a mulher, né? A peça mais valiosa, mais forte. Ele pode ter o rei e a rainha, o rei e uma torre, e você ter apenas o rei, 2 peças contra uma peça. Não terminou o jogo. O jogo termina com abandono, que é um ensinamento xadrez. Saber perder. A metáfora do leão mais velho e do leão mais novo. Saber dar o lugar. Ou checkmate. Olha, vários filmes. Digitem filmes sobre xadrez. Vai aqui uma recomendação. Uma dica? A mais conhecida, todo mundo já ouviu falar, O Gambito da Rainha, uma minissérie, Netflix, acho que são 9 episódios, uma história real, uma história linda. A história de uma menina que se tornou uma enxadrista, O Gambito da Rainha. E tantos outros. A Rainha de Catway, este novo agora, do Cuba Júnior, ele ficou 20 anos preso. E o que ele fez, em 20 anos, jogava xadrez. Quando ele saiu de lá, não vou dar spoiler. Assistam depois. Da onde veio essa tua conexão com o esporte, Guilherme? Boa pergunta. Meu pai nadou no... se eu não me engano, Tietê. Meu pai nadou no Tietê. O desenvolvimento pessoal com o esporte? Deixo a desejar desenvolvimento pessoal, porque eu fiquei muito preguiçoso, mas eu fiz judô, eu nadei, eu dei aula de natação, eu fiz polo aquático, eu joguei tênis de mesa, joguei futebol, joguei vôlei, sempre gostei muito de esporte. Não tenho habilidade nenhuma com nenhum desses, gosto, um pouquinho melhor em algum outro. Corri 6 São Silvestres, corri ao lado da Rosa Mota, da Portuguesa, mas eu pesava 72 quilos. Não vou falar o meu peso agora, porque eu não consigo subir escada. Mas eu sempre tive, desde criança, um gosto, a minha família toda, sempre incentivados pelos nossos pais a fazerem esporte. O esporte transforma a vida, né, professor Roque? Falando disso, o desenvolvimento pessoal com o esporte, como é que você vê isso? Fundamental. Então, como a comunicação, o esporte, quem está aqui para responder isso é o professor Roque, né? O esporte, ele ensina. Vejam os empreendimentos que vêm de pessoas que foram atletas. O esporte, se eu não estiver falando besteira aqui, o esporte ele dá muita disciplina, foco. Recentemente, vou fazer aqui um merchan não meu, mas vale a pena, porque é um projeto social. Recentemente estive no Rio de Janeiro com, o professor Roque sabe disso, está nas redes sociais, fazendo um workshop de xadrez lá para o pessoal da favela da Maré do Rio de Janeiro. MTT, Maréia Top Team. Vai aqui um abraço pelo convite que eu recebi. 1000 crianças, digitem Maréia Top Team, que são impactadas com o jiu-jitsu. Essas crianças dessas comunidades do Rio de Janeiro que necessitam mais ajuda e por conta do que o professor Roque está colocando aqui, do esporte, no caso do jiu-jitsu, eles são disciplinados, têm horário, eles não se desvirtuam, eles são responsáveis, eles respeitam.
tem disciplina, tem autoconhecimento, autopreparo. Você poderia dizer quantas contribuições o esporte dá para a vida pessoal e profissional, não é, Roque? Eu tenho falado sempre, quando tenho oportunidade, Guilherme, e vou falar agora também, principalmente para quem começa artes marciais, seja judô, qualquer uma delas, né? Eu tenho falado que, e tenho exemplos de ex-alunos meus, né, que formaram seus filhos, têm a sua casa própria, se desenvolveram através do esporte, das artes marciais. Então, ele se torna, às vezes, a principal atividade para a pessoa. Eu mesmo, antes de vir morar em São Paulo, eu vivia só de artes marciais e tinha dezenas de academias lá no Paraná, né? E vivia só de artes marciais. E os meus alunos, muitos deles hoje criaram seus filhos, estão bem-sucedidos, porque levaram o esporte com seriedade e se tornou a principal atividade deles. E vou além, complementando aqui, vou fazer uma provocação, um comentário que, aproveitando esse espaço, acho que é pertinente. A gente percebe no Brasil grandes programas sobre esportes conhecidos, né, que fazem chamadas, né, esporte aqui, esporte, porém, não falam do esporte, falam de futebol. Então, os canais, rádio, TV, mídias, quando falam canais de esporte, rádio de esporte, mídias de esporte, precisam lembrar e sabem, né, que o esporte não é só futebol, que é maravilhoso, mas dar atenção a todos esses esportes em que o Brasil poderia ser, talvez, uma das maiores potências em Olimpíada. Bom, eu sou suspeito de falar porque sempre fui envolvido na área esportiva, como técnico, como dirigente, como atleta, e até hoje não mudou a dificuldade dos atletas em representar o seu estado, a sua cidade numa competição por falta de apoio. Isso melhorou bastante, mas ainda está muito longe do que seria o mínimo necessário, né? Guilherme, me fala de algum projeto, pode ser no esporte ou profissional, que marcou a tua vida. Um projeto, vamos falar um projeto da empresa, da minha vida, um projeto de xadrez. Um projeto de xadrez em que nós levamos para duas, vamos falar ONG, né? O nome mudou, mas ONG, ambas juntando, são 800 crianças na faixa de 6 a 18 anos, que no contraturno ficam nesses lugares, e nós levamos um projeto de xadrez, e isso teve uma repercussão tão grande que quando terminou, as crianças ficaram depressivas em casa, porque em casa elas ganharam tabuleiros, e em casa elas trocaram muitas atividades pelo xadrez e, mais ainda, impactaram pai e mãe. Porque a gente fala muito, né? A criança vê, a criança faz. Então, nesses coachings todos de xadrez, nessas experiências todas, os pais, avós, precisam ter como é o seu caso aqui, professor Roque, precisam ter minimamente um conhecimento até para ajudar, até na hora de brincar e jogar. Então, isso foi marcante. As cartinhas que nós recebemos, o que foi produzido nas redes sociais dessas duas instituições do terceiro setor, isso foi um projeto marcante, né? Tudo que é cultura, arte, educação, que você entrega, principalmente para quem mais precisa, não tem como dizer que não tem preço. Nós temos uma pergunta da produção, por favor. O Vanderlei Freire, ele quer saber do Guilherme o seu ponto de vista a respeito da principal dificuldade em se fazer entender e de saber se fazer entendido. Excelente pergunta. Um abraço, Vanderlei. Excelente pergunta, né? Porque isso é o que a gente está conversando, né? A dificuldade de se fazer entender. Às vezes, a gente é muito compreendido,
Mas dependendo de em que relação você está naquele momento da comunicação, a outra parte, ela se nega a reconhecer e validar o que foi colocado, no caso, quando você diz se fazer entendido. Nós conseguimos nos fazer entendidos, às vezes até com expressões corporais, microexpressões faciais. Tem uma série famosa aí, o Lie to Me, que conta, né, desse investigador que, através das microexpressões faciais, existem vários temas sobre isso, já palestrei sobre isso também, você consegue entender. Então, a pergunta que você escreveu agora aí, ela mostra que você sabe se comunicar muito bem, ela é muito clara, muito objetiva. Então, mas é uma barreira, sim, concordo plenamente com você. Através, então, desses pequenas técnicas, ou de avaliar, enquanto somos responsáveis pela comunicação, emissores, e também quando nós recebemos a mensagem. Se me permite, há tempo de 30, não sei como estamos de tempo aqui. 5 minutos. Então eu posso contar rapidamente um caos aqui, até provocado pela grande pergunta do Vanderlei, que conta a história que roubaram a galinha. Esse é um caos que o grande conhecido Rolando Boldrin deixou na história, um grande comunicador, né? Aliás, um dos melhores, depois do Chacrin, quem não se comunica adoece. Se estrubica. Já saberam, né? Mas vamos usar a sua. Mas ele dizia que esse caso que o camarada roubou, entrou na casa do Machado de Assis, roubou uma galinha dele. E quando ele estava indo embora, o Machado de Assis chegou, pegou ele pelo colarinho, botou ele na frente da cadeira, ele com a galinha no meio do braço, e ele deu uma bronca nele, uma reprimenda nele, né, com toda a educação, e falou de um jeito que citou: entrasse na minha casa para roubar esse bípede, para sorveres da tua fome, então estarás perdoados ao reino do céu, mas se tu apenas entrar... Foi aquele discurso muito complexo e tal. Aí, no final, ele falou assim para o ladrão, né? Entendeu? Ele falou: seu Machado, eu entendi, mas afinal, eu levo ou não levo a galinha? Isso é engraçado, para dar risada, porque... a robustez da comunicação também é um ruído. Então, saber que você é responsável pela comunicação, ter a escutativa, a intenção, olhar nos olhos, respirar, o momento, tudo isso são atrativos que fazem com que a comunicação seja mais assertiva. Obrigado, Vanderlei. Vanderlei, um abraço aqui do nosso programa, e você aí nos honra muito com a sua audiência. Guilherme, 2 perguntas rapidamente aqui, que estamos chegando no final, que passou tão rápido, né? Existe alguma virada na sua vida de chave? Virada de chave. Poxa, que pergunta interessante, né? É uma pergunta bem complexa, né? Virada de chave. Professor Roque, acho que eu estou virando e precisando virar a chave todo dia? Os dias. Interessante essa metáfora. A comunicação se dá através de metáforas. As metáforas são muito importantes, tem muito material sobre metáforas. Leiam, também tem muita produção sobre metáforas que ajudam a explicar algo. Virada de chave, ela quer dizer, né, que você precisa abrir alguma coisa, ou mudar alguma coisa, ou virar a rota, ou mudar a vela. Eu acho que a resposta é reinventar-se. Vai aqui um abraço novamente para o mestre Kozlowski, que sempre falou: reinventar-se sempre antes de cair na curva da entropia, a curva da aposentadoria, não quero mais, tá bom, chega. Eu tenho amigos na minha faixa de idade que estão, felizmente, por tudo e por suas competências, já com a vida resolvida, dependendo da área que você entende como resolvida, e estão carentes de produzir algo, né, de ter algo novo. Tem um caso de um amigo que se vestiu de gari no condomínio onde mora, numa cidade X, com muita condição boa financeira, empresário, porque não tinha assim o que fazer. Então, virada de chave serve para a vida inteira, para a gente ir buscar a reinvenção. Acho que eu posso responder assim. Guilherme, o nosso IPAR está muito feliz da sua presença aqui, né? E essa conversa, essa contribuição, essa aula que você nos deu. Deixe um recado final aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, como é que eles podem entrar em contato com você? Bom, primeiro, segue aqui novamente o
minha gratidão. A gente fala obrigado, né, para as pessoas. A gente escreve obrigado nos textos. Eu não escrevo isso. Não está errado. Acho que não está errado nem certo. Não sei. Eu escrevo grato e gratidão, porque nem sempre somos obrigados a nada, né? Então, claro, dá para entender, né, uma gentileza. Mas eu costumo escrever gratidão. Então, sou muito grato. Gratidão é um exercício, né, professor Roque? Sermos gratos, né? E muitas vezes que eu me pego... Tem muita gente que não entende, fala gratidão, mas não entende o significado da palavra mas integral. eu falo por mim, eu não tenho essa pretensão, apesar de... sei que me comunico bem, mas não tenho essa pretensão de ser mentor, ensinar, mestre. A estrada, o tempo vai dando isso. Mas muitas vezes eu lembro que eu preciso agradecer, ter gratidão. Lembro, então, eu sou grato ao seu convite, grato a esse empreendimento, inovação em que você está envolvido. Envolvido não, comprometido e não envolvido, né? Então, sou muito grato a esse convite, espero ter alcançado o objetivo. Contato, acho que a Conexão Impar vai deixar, meu nome.com.br, guilhermecontrucci.com.br, tem lá um resuminho das coisas que eu faço, e vou deixar uma frase. Esta, sim, eu escrevi. E já fiz um teste, eu digite, entre aspas, algo que você queira procurar no Google. A gente fala, dá um Google aí, você veja a marca Google ficou, mas o Google é uma empresa de busca. Ela começou como uma empresa de busca e se tornou o que ela é, mas é uma empresa de busca. Digita entre aspas, que tem mais encontrabilidade, como o manual do Google fala, encontrabilidade. E eu digitei essa frase, aparece para mim, porque realmente eu acho que é uma noite qualquer, acordei com ela. Estamos numa jornada de cura e transformação. Ponto final. Maravilha. É o que eu deixo para vocês. Um abraço aos seus web espectadores e muito obrigado pelo convite. Muito grato pelo convite. Se você acompanhou, curtiu, gostou do nosso programa, compartilhe, divulgue, participe, faça perguntas e já deixe um convite para o próximo programa aqui para vocês estarem presentes com a gente. Muito obrigado, agradecemos o nosso grande arquiteto do universo e desejamos também uma excelente Páscoa para todo o Brasil e todas as famílias de vocês que estão nos ouvindo. Um abraço a todos.